44 minutos. Você imagina, não é, a felicidade de uma pessoa que depois de alguns anos, não é, teve o seu bem furtado ou roubado, um veículo, não é, recebe uma ligação dizendo que seu carro foi recuperado, seu veículo retornou para o Brasil, direto da Bolívia, para o nosso estado, e que esse veículo vai ser entregue a você. Isso aconteceu, e hoje a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos, ela tem vários veículos no pátio, aguardando ainda, não é, algumas pessoas. Doutora Maria de Lourdes Souza Cano, delegada titular da DEFURB, bom dia, um prazer novamente recebê-la aqui no programa Tribuna Livre. E claro, né, dar boas notícias a essas pessoas que tiveram o bem roubado ou furtado e que agora a delegacia está procurando para que essas pessoas possam pegar novamente aquilo que foi levado de repente há 5, 10 anos atrás. Bom dia. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Sérgio Cruz. Bom dia a toda a equipe. Bom dia a toda a população sul-mato-grossense que ouve esse grandioso programa. Agradeço agora, principalmente, a oportunidade de novamente estar aqui com vocês, explicando principalmente à população as nossas atividades e que nós precisamos realmente que aquelas vítimas que tenham seus veículos que foram recuperados, devolvidos pelo país boliviano, que compareçam à delegacia de polícia para retirar os seus bens. Lembrando que todos esses veículos foram furtados ou roubados em todo o território brasileiro, não só em Mato Grosso do Sul, anterior ao ano de 2011. São quantos veículos hoje que ainda se encontram no pátio da DEFURB aguardando o proprietário? São 397 carros, 4 rodas e 2 rodas, veículos e motocicletas, carros bons, motocicletas realmente grande porte, principalmente econômico, e que esperam esse retorno dos proprietários para buscá-lo. O estado de São Paulo, só para um exemplo, nós temos 96 carros no pátio da delegacia, seguido pelo estado de Mato Grosso, que temos 65 carros, e aí temos diversos outros estados, Tocantins, Manaus, Bahia, Brasília e também vários carros aqui de Mato Grosso do Sul. Quer dizer, todos os carros que foram devolvidos pela Bolívia vieram para Campo Grande? Todos os carros que estavam circulando de forma ilegal no país boliviano, devido à lei que foi instituída naquele país em 2011, foram devolvidos através do repatriamento, de um acordo jurídico firmado entre o Ministério da Justiça com o país Brasil e boliviano, e adentraram o pátio da DEFURB, todos sem exceção, mesmo aqueles que são de um estado longínquo, como o próprio estado aqui, estão no pátio da DEFURB. É só uma curiosidade, vocês vejam só, como é que um carro saiu do estado de Manaus e veio parar no país boliviano? Então, os nossos marginais, eles são bastante criativos, eles realmente, eles passam por nossas estradas brasileiras em busca da droga ainda, trocando esses veículos no país boliviano ou no Paraguai. Tem como, a senhora tem carro de todo o país aqui, como é que faz essa comunicação? Tem 90 carros de São Paulo. Esses carros não podem ser levados para São Paulo, inclusive para facilitar a entrega, o pessoal tem que vir de lá, aqui a Campo Grande. Não dá para desburocratizar essa ação, professora? Com certeza, Sérgio Cruz. Já pensando nisso, houve uma determinação governamental, principalmente da Secretaria de Segurança do nosso delegado, Dr. Jorge Razanalças. Foi feita uma comunicação através de ofício com todos os dossiês desses veículos a todas as delegacias de furtos e roubos de veículos de cada estado, para que eles notifiquem o proprietário de cada veículo, para que ali eles determinem qual a melhor forma que tem aquele estado de vir a buscar os seus carros, ou através de um caminhão cegonha para todos, ou querendo também, porque a vítima, quando ela recebe a notícia que seu carro foi recuperado, ela quer sair de um local longe e vir ver o estado físico desse carro e levar o carro embora. Então vai ficar, e ficou a critério de cada estado, a maneira melhor que tem de vir buscar ou em lote ou individualmente esses carros. Esses carros, por exemplo, de Mato Grosso do Sul, a senhora falou São Paulo tem 90 carros. Mato Grosso do Sul é o estado que teve onde mais se furtou, roubou carro ou não? Desse quantitativo que veio do país boliviano, não. No estado de Mato Grosso do Sul nós tivemos poucos carros, poucos em relação a São Paulo, Mato Grosso, Goiânia, Brasília. Mas ainda assim é um quantitativo grande e preocupante. Agora, o estado de São Paulo realmente surpreendeu com 96 veículos que foram devolvidos pelo país boliviano. Os carros de Mato Grosso do Sul, o pessoal já procurou, já levou,
Ou ainda tem muito carro de Mato Grosso do Sul que à espera do dono? Ainda do nosso estado, principalmente Campo Grande, Corumbá, que é um grande quantitativo realmente, outras cidades do estado, há ainda carros no pátio que as pessoas precisam vir buscar esses veículos. A maioria nós já conseguimos a comunicação e outras não, porque às vezes aquele proprietário já vendeu esse veículo para uma pessoa e aquele vendeu para outra, e assim vai indo até você conseguir localizar aquele proprietário real hoje desse carro para devolver o bem. Dona Maria de Lourdes Cano, como é que o processo como é que continua o processo de apreensão de carro na Bolívia, ou foi feito apenas um ensaio para mandar alguns? E como é que vai funcionar isso na Bolívia? E outra coisa, esse convênio Brasil-Bolívia pode se estender também para o Brasil-Paraguai, porque no Paraguai também o pessoal leva alguns carros do Brasil, né? Foi um acordo jurídico internacional firmado entre o Ministério da Justiça com a Bolívia e o Brasil. Esse acordo ele tem que continuar, porque seria muita ironia a gente chegar aqui e falar que hoje os nossos veículos ainda não passam para o país boliviano. Ao contrário, passam esses carros todos os dias, onde a maioria são trocados por drogas, e acredito que lá tenham mais de 6.000 carros circulando oriundos de furtos e roubos no estado brasileiro, principalmente no Mato Grosso do Sul. Está havendo ações junto ao Ministério da Justiça para que essas ações continuem, porque foi o primeiro passo, mas nós temos que pensar o seguinte: é o primeiro país que devolve carros de origem ilícita para o país de origem. Então isso é muito bom, só que as ações devem continuar. Quanto ao Paraguai, já está sendo evidenciado também alguma maneira de fazer algum acordo com aquele país, mas esse acordo é feito de uma forma, através do Ministério da Justiça, né, com o governante daquele país e o governante federal brasileiro. Bem, são 397 veículos, não é, devolvidos e que estão no pátio da DEFURB. E aí teve o trabalho, claro, da delegacia, primeiro fazer o levantamento de chassi, motor, e aí entrar em contato. Desses veículos, quantos eram já seguradora, que aí se devolve para a seguradora, uma vez que a seguradora já deve ter dado um novo carro ou dinheiro para o proprietário, e quantos nós ainda temos que são proprietários que precisam vir até a Campo Grande, não é, ou ir até a delegacia para retirar esse veículo, doutor? Desses veículos, apenas 110 eram segurados. Uhum. Os demais todos são de terceiros, ou seja, pessoas que não foram indenizadas pelas seguradoras. Então o número é realmente grande e essas pessoas precisam comparecer para retirar esses carros. E como é que foi esse trabalho? Não? Porque, olha, devolveu o carro, está na delegacia em Campo Grande, mas claro que aí precisa ainda um trabalho de investigação, descobrir o dono, saber se o motor que está naquele carro é daquele veículo, ou se foi lá na Bolívia trocado. Tem carros ainda com problemas e que aí não tem condição mais de circular, doutor, desses 397 veículos? A parte mais difícil já foi feita pela Polícia Civil, que quando esses carros adentraram o pátio da DEFURB, ele foi feito uma investigação completa em seus agregados, motor, chassi e outro mais, para se verificar se aquele carro era realmente aquilo que estava nos apresentando. Alguns deles apresentaram, eles não eram possível a identificação desse veículo através da perícia, e 2 deles, só para ver uma situação engraçada, a perícia não conseguiu detectar se eles eram de origem brasileiras ou não. Uhum. E assim sendo, a gente ainda continua a investigação, pedimos informações ao próprio fabricante, onde ele informará se aquele veículo é brasileiro e pela nota fiscal quem o comprou, quem é o seu real proprietário. Bem, esse trabalho ainda não continua, ou seja, entrando em contato com os proprietários para retirada do veículo. E com relação a Campo Grande, ao nosso estado, o número de ocorrências de roubos e furtos de veículos vem diminuindo, vem aumentando, está no mesmo número do ano passado? Como é que está a situação e qual o trabalho que a DEFURB vem realizando com relação às blitz, não é, para diminuir o número desse tipo de ocorrência, doutora Maria de Lourdes? Em relação ao ano passado, nós tivemos uma queda, não sei o percentual agora para dizer, mas houve uma queda bastante significativa. Há ainda ocorrências de furtos e roubos, principalmente de carro, porque todos nós sabemos que é um valor que a pessoa que está roubando aquele veículo, ela tem aquele de retorno fácil em dinheiro. Então, a preferência deles são os carros realmente, principalmente as caminhonetes. Está sendo evidenciado várias diligências, principalmente investigações. Estamos prendendo esses autores, tirando circulação, mandando para o sistema prisional e recuperando esses veículos. Agora, é bom frisar que
As nossas fronteiras ainda elas estão abertas, nós não temos um controle efetivo nessas fronteiras. Esses carros todos, eu digo o seguinte, nós só vamos ter veículos furtados e roubados zerado em nosso estado de Mato Grosso do Sul quando as nossas fronteiras estiverem totalmente fechadas. Ou seja, quando o Estado brasileiro, não digo o Estado só de Mato Grosso do Sul, mas o Estado federativo, impor realmente normas em nossas fronteiras que todas as pessoas que passem ou saiam do nosso país elas sejam identificadas, inclusive, com seus veículos. Doutora Maria de Lourdes, a incidência, por exemplo, de furto de carro para desmanche no Brasil, aqui no Mato Grosso do Sul, reduziu, né? Hoje o maior mercado é mesmo o contrabando. Sim, ela reduziu porque os próprios policiais da DEFURB, a gente está com uma ação bastante efetiva e cobrando realmente um maior controle, principalmente ferros velhos, garagens de automóveis, realmente, temos muitos carros clonados rodando. Então, com essas ações, eles começam a diminuir, porque não tem mercado para que eles aceitem esses veículos roubados e furtados. Agora, para outro país, realmente eles passam com grande frequência devido a esses fatores que eu já disse, que as fronteiras são abertas. Doutora Maria de Lourdes, recebo um telefonema aqui no... Esses veículos têm prazo de entrega, esses veículos que retornaram aqui para o nosso país, e se o dono do veículo não procurar, o que será feito com o mesmo? A princípio, após a notificação dessa pessoa, do proprietário da vítima, ela terá 60 dias de prazo para retirar esses veículos, porque senão algumas delas não vêm, não procuram, e o pátio da DEFURB começa a ficar cada vez lotado. Então, o número de carros recuperados, não só bolivianos, é muito grande, e precisamos do espaço lá desocupado para entregarmos esses carros também a outras vítimas. E assim sendo, as pessoas devem procurar o mais rapidamente possível para levar os seus bens. Quer dizer, a pessoa vem... é naturalmente identificada e tal, tem que pagar alguma coisa para retirar o veículo, doutor? Porque quando o carro é preso pelo Detran, por exemplo, você tem que pagar o aluguel, o espaço lá. Lá não paga nada? Como é que é? Não há essa cobrança não, mesmo porque a pessoa já foi vítima. Então ela vai pagar outra vez para retirar o seu bem, isso é impossível. Até mesmo uma boa pergunta agora que você fez, o licenciamento e IPVA desse veículo, nós temos muito carro que foi furtado no ano 2004 ou até anteriormente. Então essa vítima, esse proprietário, ele não vai pagar o licenciamento, muito menos o IPVA, correspondente ao período que o veículo foi furtado até a sua entrega. E sim posterior ao recebimento desse veículo. Então, falando de um veículo 2004, durante esses 9 anos ele está isento de licenciamento, seguro obrigatório e o IPVA. Sim, mesmo porque ele não pode ser penalizado por uma coisa que ele não tem culpa. Agora, suponhamos no ano de 2013, ele vai pagar o tempo proporcional aos meses que ele recebeu esse carro. E passando esses 60 dias, o que será feito desse veículo? Se o proprietário não for lá buscar o carro. Será estudado junto ao Ministério da Justiça e à própria Secretaria de Segurança qual a destinação desse bem. Mas eu acredito que todos os proprietários virão buscar esses carros, mesmo porque eles se sentem muito felizes ao ver o estado físico desse veículo, alguns muito bons, e chegam até a chorar realmente quando ali se depara com um carro que há muito tempo e sem qualquer esperança de poder revê-lo um dia. Bem, doutora Maria de Lourdes, o que nós podemos dizer é que o número de quadrilhas, de arrastadores de veículos, diminuiu e muito aqui em Campo Grande. Não faz muito tempo que... Aliás, tivemos agora há pouco tempo uma única quadrilha próximo ali de Nova Alvorada do Sul que a Polícia Civil desmantelou. Mas fazia muito tempo que a gente não ouvia falar com relação à quadrilha de arrastadores de veículos. Tem aí, sim, um ou dois aí trabalhando e levando, roubando, furtando caminhonetes. Mas parece que a polícia está trabalhando muito em cima dessas quadrilhas para que não se instale no nosso estado, não é? Sim, as quadrilhas elas estão totalmente sendo desmanteladas. Surgem sim algumas quadrilhas, mas todas são presas, não só aquele que executa, mas o seu mandante também. Ainda temos o sistema prisional ainda envolvido em crimes aqui fora. E o que é interessante é que eles não estão mais conseguindo pessoas aqui do estado para recrutarem, para fazer os crimes aqui dentro. E assim sendo, eles estão providenciando pessoas de outros estados, delinquentes marginais, que venham ao estado de Mato Grosso do Sul praticar delitos, crimes. Como tivemos um roubo de caminhonete agora no sábado, que eram pessoas de Mato Grosso, inclusive uma outra do Piauí, que veio ao estado para praticar esse delito. Todos já estão presas, inclusive na própria cela da Delegacia de Furtos e Roubo de Veículo. E a Polícia Civil do estado de Mato Grosso do Sul, principalmente a DEFURB, não é? Sempre aí dando uma atenção, prioridade, para que esse número venha diminuindo bastante.
Doutora Maria de Lourdes, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre e lembrar mais uma vez que a pessoa que foi vítima e que de repente recebeu uma ligação que a princípio pode até não ter acreditado, não, porque imagina você, depois de 6, 8 anos sem o veículo, ligar alguém e falar, olha, seu carro está aqui no pátio da Defur, você é o fulano de tal, seu veículo está recuperado, venha buscar. Então, deve ter acontecido muito também de pessoas, naquele primeiro momento, não acreditar no que estavam ouvindo, não é? Sim, até achou que era trote, ainda desligou o telefone na cara da policial e falou, olha, não me ligue mais, que eu já sofri há anos atrás e eu já esqueci, esse sofrimento já passou e não quero mais saber disso aí. Até que veio uma intimação para essa pessoa, intimação formal realmente recebida, e a pessoa compareceu à delegacia, chegou a chorar realmente ao ver esse veículo e pediu desculpa. Mas lembrando aqui, Marquinhos, não só esse fato, pedimos a ajuda de toda a população sul-mato-grossense, que ao verificar pessoas diferenciadas em qualquer local, residências, pessoas amigas, principalmente com veículos de placas de fora do estado de Mato Grosso do Sul, comunique a própria Defurv para que nós possamos fazer uma investigação e realmente, se for o caso, tirar de circulação e prender essas pessoas. O telefone para esse tipo de comunicado? 3901-1864. Se você vê um movimento diferente, próximo da sua residência, de repente de um vizinho, carro chegando, né, ouvindo barulho, alguma coisa desmontando, 3901-1864, você não precisa se identificar, porque eu acho que isso é o que as pessoas pensam, vou precisar me identificar, ficar mal aqui, então 3901-1864. Doutora Maria de Lourdes, titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos, mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos, espero que o pátio da Defurv consiga aí, rapidamente essas pessoas virem buscar os veículos e deixar o pátio um pouquinho mais tranquilo, né? Sem veículos, sinal que também, olha, sem veículo porque estão acontecendo poucos roubos e furtos aqui no estado, já que a delegacia está trabalhando bastante. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e estamos lá à disposição de toda a sociedade sul-mato-grossense. Muito obrigada a todos vocês pela oportunidade de estar aqui de novo.